Bom, hoje na aula de língua portuguesa nós vamos fazer umas atividades complementares, tá? Do próprio livro. Preste atenção na explicação para que vocês acertem, tá bom? Então, leia a indicação literária a seguir e faça um esquema destacando as principais informações desse texto. Contos de bichos do mato. Onça, macaco, bicho preguiça, lobo-guará, cotia e muitos outros bichos tipicamente brasileiros aparecem como personagens nas mais de 20 narrativas que compõem esse livro. Se você pensou que, por terem animais como protagonistas, essas histórias são contadas em forma de fábulas, se enganou. São contos, em sua maioria, de esperteza, nos quais os bichos assumem características bem humanas para resolver confusão criada tantas outras. O premiado autor e ilustrador Ricardo Azevedo é um grande pesquisador da cultura popular, transmitido oralmente por gerações, que compilou histórias divertidas e cheias de sabedorias, muitas delas entremeadas por refrões que embalam as aventuras dos personagens, intercalando as narrativas. Há diversas quadrinhas populares nas quais alguns desses bichos do mato reaparecem. Além de se divertir com as artimanhas que os bichos inventam para solucionar os mais variados conflitos, esses contos possibilitam conversar sobre questões morais que permeiam as relações humanas em geral, justiça, liberdade, cooperação, amizade, entre outras. Os diálogos são especialmente importantes para perceber as nuances de comportamento e identificar as estratégias que cada um coloca em jogo na luta pela sobrevivência. Então, lá no início ele já fala para você fazer um esquema destacando as principais informações desse texto. Depois você vai pesquisar o significado das palavras abaixo. Compilou, estremeadas, refrões, quadrinhas, artimanhas e permeio. Pode ser no Google ou no dicionário. Aqui vocês vão classificar aqui como prefixo, sufixo ou se tiver os dois elementos. Por exemplo, essas palavras aqui, elas são derivadas. Elas podem possuir prefixo. Prefixo é aquilo que vem antes. Sufixo é o que vem depois. Por exemplo, aqui, desonra. Vem de quê? De honra. Então, se está vindo antes, o des, então é o quê? Prefixo, certo? Livreiro vem de livro, né? Então, o que está acontecendo aqui? É o prefixo ou o sufixo? O sufixo, que vem de livro, então o que é o sufixo é eiro, certo? E por aí por diante. Afilhado, casamento, desleal, infelizmente. Aí depois vocês vão marcar aqui as carinhas, tá? Agora, vamos relembrar os conteúdos estudados neste bimestre, na unidade 9. Estudamos gêneros, resenha, né, descritiva e resenha crítica. Aí depois vem, na unidade 9, estudamos gêneros, resenha descritiva e resenha crítica. Texto que nos permitem conhecer a essência de alguns objetos culturais, como livros e filmes, assim como expor nossa avaliação a respeito deles. Na ortografia, praticamos o uso das palavras mas com acento, né, sem i, o mas
e mais. Na gramática, conhecemos uma nova classe de palavras, a conjunção, e estudamos as seguintes relações que ela estabelece nos textos: adição, conclusão, explicação e oposição. Na unidade 10, relembramos o gênero texto instrucional, verificando como funcionam as regras de jogos e brincadeiras. Na ortografia, reconhecemos e estudamos os usos dos porquês para palavras muito importantes na língua portuguesa. Na gramática, dando continuidade ao estudo das conjunções. Aí depois vem, na unidade 11, estudamos alguns textos, artigo de opinião, carta de leitor e editorial. Na ortografia, fazendo uma revisão, identificamos palavras primitivas, derivadas e compostas. Na gramática, conhecemos outra classe de palavras, o numeral, estabelecendo sua definição e aprendendo sua classificação. Na unidade 12, lemos e estudamos gêneros, capa de livro e enquete, né? Aí depois, na ortografia, continuamos os estudos a respeito dos vocábulos formados com o acréscimo de prefixo e de sufixo. Estudamos alguns processos de formação de palavras por meio de derivação prefixal, sufixal, prefixal e sufixal para a síntese, para a sintética. Na gramática, dando continuidade ao estudo dos numerais. Então, com isso, nós fechamos a nossa língua portuguesa. Então, é isso, meus queridos alunos. Com isso, nós fechamos língua portuguesa. Fiquem atentos que eu vou estar mandando os nossos trabalhos, tá? Que é para entregar até o dia 1º. E eu aguardo até o dia 2, tá bom? Então, até daqui a pouco com a aula de matemática.